Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui apresentando mais uma palestra do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, e hoje vamos tratar do assunto a desencarnação. Vamos desmistificar um pouco o assunto, não é? Para que possamos aí ter uma boa palestra. Vamos fazer então a nossa prece inicial. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao YouTube, que nos possibilita aí esse grande aprendizado, né, que a internet nos trouxe. Então, que Jesus possa amparar a todos nós, os nossos benfeitores espirituais, estejam conosco também no trabalho deste tema, que é muito interessante, que precisamos tirar o mistério sobre a morte, não é? Deixar esse véu aí que nos encobre ao tratar deste assunto e trabalhando com vocês aí, rogando aos benfeitores espirituais que nos deem ânimo, força e coragem para continuar as nossas tarefas na seara espírita, lembrando de todos aqueles que sofrem, dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, lembrando do nosso planeta Terra, nosso orbe terrestre, nosso lindo planeta azul, pedindo aos nossos o amparo de Jesus para os nossos governantes, para os governantes de todos os orbes, de todos os países, aqui da Terra e de outros orbes, que nos amparem, nos iluminem, nos protejam, que o Senhor esteja sempre conosco, Jesus, nos auxiliando em todos os momentos. Para todos aqueles que se encontram em grandes aflições, que recebam o bálsamo suavizante do teu amor fraterno. Então, hoje, amigos, trabalhando com vocês o tema da desencarnação. Então, vamos trabalhar um pouco esse tema, lembrando aí de iniciarmos o estudo com uma psicografia muito interessante da Madame Waterville Crell. Para quem não conhece, né, ou nunca ouviu falar, a Madame Waterville Crell, ela foi uma contemporânea de Kardec, francesa, e foi ela quem psicografou muito interessante, chamado Irradiações. Madame Waterville Crell psicografa aí mensagens diversas, de espíritos diversos. E essa mensagem foi psicografada por ela, trazida aí por Edgar Allan Poe. Todo mundo deve ter ouvido falar de Edgar Allan Poe, né, um escritor aí americano que gostava de escrever sobre mistérios, né? É muito interessante a história dele, porque quando ele desencarna, o caixão dele, né, vinha num trem, e esse trem se desgovernou e aquele ataúde foi todo despedaçado. Então, fizeram aí um enterro dele, né? Depois, mais tarde, quando ele ficou famoso, uma lápide famosa para ele, mas nem sabem até hoje se ali naquela lápide onde muita gente visita é o próprio Edgar Allan Poe que está, né? O corpo dele ali físico, né? Os restos mortais dele. Então, é muito interessante as histórias do Edgar Allan Poe, e essa mensagem nos traz assim um ensinamento muito grande, porque foi uma mensagem dele, né? A mensagem grande, mas que a gente pegou aí só uma parte, em que ele diz assim: homem, lembra-te que após exaurir a taça de dores, o espírito apodera-se da taça de deleites, que a primeira se acaba sempre, mas a segunda é intermina. Recorda-te apenas que é necessário que a primeira se esvazie para que a segunda encerre todos os perfumes, todas as doçuras, todas as forças que propiciam a vida espiritual e a liberdade. Então vejam aí o Edgar Allan Poe já mandando essa mensagem para nós do plano espiritual.
E uma outra mensagem recebida pelo escritor francês Balzac, também psicografia da Madame Waterville Creel. Ele diz o seguinte: se o espírito adquire pela morte um conhecimento maior, não se desembaraça pelo simples fato de sua passagem à outra vida, de todos os sentimentos humanos. A tumba, ai, não dá virtudes. A vida do espírito não se interrompe pela morte do corpo, posto que ele não se modifica, mesmo na erraticidade, senão após longo trabalho sobre si mesmo. Vós, espíritas, se quiserdes evitar na outra vida muitos motivos de pena e encontrar ao vosso redor muitos amigos, tratai de praticar essa caridade ardente que nós vos pregamos todos os dias. Enviai a todas as dores um pensamento de afeição, a toda ferida um bálsamo. Abraçai no mesmo sentimento fraternal tudo, todo o que chora, todo o que sofre, todo o que busca, e direcionai-o a Deus. Deus lhe proporcionará o que falta: a fé, a paz, a serenidade, a luz, a força, a doçura, a esperança. Por que que trouxemos isso aqui antes de iniciarmos, né, propriamente com o tema? Para a gente se lembrar que o que a gente fez aqui na Terra e o que a gente faz é o que vamos levar enquanto espíritos após a nossa desencarnação. No prefácio de Nosso Lar, André Luiz, pela psicografia de Chico, traz para nós a seguinte mensagem, lá na página 11 de Nosso Lar. A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então, vejam aí que interessante como é a questão consciencial. É isso que nós levamos para o plano espiritual. Então, não é tanto como André Luiz nos coloca, que não é aquilo que sentimos fisicamente, mas é o que trazemos na nossa consciência. Então, isso aí é que é a questão, né? É que vai nos valer, é a nossa questão consciencial. Na questão 149, de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma seguinte pergunta: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, onde se apartara momentaneamente. Vejam que os espíritos respondem que é uma separação momentânea. Então, a alma, no instante da morte, volta a ser espírito. E o Emmanuel, ele nos dá uma mensagem muito interessante também. Ele fala assim: tranquiliza desse modo os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Aí é uma mensagem para nós que ficamos perante a desencarnação dos entes queridos, suportando corajosamente a despedida temporária, porque nós sabemos que é uma despedida temporária. Então, no livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, vamos ver um pouco o que é morrer, ou desencarnar, como nós espíritas dizemos. A gente sabe que a morte, né, do corpo físico é um desequilíbrio fisiológico, né? É um desequilíbrio físico, químico, né, que são essenciais à manutenção da vida. É um fenômeno aí de transformação. E aí, diante disso, há uma modificação das estruturas que constituem os corpos, que vão sofrer aí uma mudança, uma modificação de natureza física, de natureza química, até de natureza microbiana. Então, a morte, na verdade, é um veículo, como diz a Joana de Ângeles, que se encarrega de transferir a mecânica da vida de uma parte, né, para outra, né, através aí de uma outra vibração. Então, para o homem, né, aqui para nós, a morte ela representa essa implementação essa libertação dessa questão orgânica. Então, morrer
não é consumir-se. A vida, na verdade, ela vai começando a perecer, né? A ir se acabando, desde o momento em que as células começam a formar aquela mecânica do viver. Então, desde que a gente nasce, a gente vai começando a morrer aos poucos, né? As coisas vão já se degenerando, as células. E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz para a gente uma concepção muito interessante. Ele fala que a morte, no capítulo 10, que se chama A Morte, inclusive, ele fala que a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências, mas que basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temer a morte, é isso que ele traz para nós. Mas antes, nos prepararmos, nos esforçarmos por embelezá-la, que a gente tem que se preparar, né? Ele diz o seguinte, que a gente tem que se preparar constantemente para a morte, né? Como? Pesquisando a beleza da vida, né, moral, a beleza do espírito que molda esse nosso corpo e que vai nos trazer esse reflexo aí na hora da nossa morte do corpo físico. Então, a maneira porque cada qual sabe morrer é já, por si mesma, uma indicação de que para cada um de nós será a vida do espaço. Então, como cada um encara essa questão da morte, a gente já sabe como vamos chegar no plano espiritual. E no livro O Consolador, né, em que foram feitas perguntas, e o Espírito Emmanuel responde para nós, né, ele diz que desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra. Então, o Emmanuel é muito objetivo, ele fala isso, né? Sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa apenas observar a ampliação desses aspectos. Então, a gente comparando o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Então, na verdade, é essa mudança de planos. Por que a morte traz essa concepção tão difícil? Aí, porque, para alguns, né, a gente vai ver que, através da história, né, a morte ela representava essa cessação, essa parada de movimento externo. Então, diante de várias civilizações, a morte começou a receber vários tributos, várias homenagens. Por exemplo, para o homem primitivo, a morte era complexa, era cheia de rituais, era envolta em mistérios, né? Já lá o homem lá do período glaciário, ele colocava o crânio, né, dos mortos na entrada das cavernas. Com que objetivo? De afastar, né, de impedir a entrada de inimigos desencarnados. Então vejam que já acreditavam aí nessa questão, né? Os egípcios já colocavam nos túmulos, né, nas sepulturas, alguns tesouros e alguns alimentos para os mortos. Aí começaram a surgir os mausoléus, os grandes jazigos. A gente sabe que até hoje, né, existem muitos cemitérios em lugares famosos, em países, em cidades famosas, em que as pessoas visitam, porque são grandes mausoléus, verdadeiras obras de arte, né? Para quê? Para perpetuar a memória daqueles que haviam partido. E aí nós vamos ver a arte, a literatura, a poesia, a religião, todas contribuíram para trazer essa ideia de infelicidade, de horror perante a morte. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 13, ele vai trazer muito interessante para nós essa questão da morte, né? Que não morre aquele que aspira ao amor. Então, nós vamos ver que a vida e a morte é como se fosse uma equação de existir, né? Ele fala que não se acaba aquele que se entrega à vida. E aí, por ser exclusivamente material, o corpo vai sofrer com as vicissitudes da matéria. Então, depois de algum tempo, é claro que esse corpo vai se decompor, esse corpo vai se desorganizar, e aí o princípio vital, que não encontra mais elementos para a sua atividade, vai se extinguir, porque não há mais elementos para a atividade, né? O corpo vai se acabar. Então, o espírito se torna inútil. Então, vai deixar aquele corpo, né? Como se deixa uma casa em ruínas. É o que o Kardec fala. Ou uma roupa imprestável. Se ali, né, não tem mais nada,
né? A matéria acabou, aquele espírito vai deixar aquele corpo. E é isso que acontece, né, com a nossa desencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item 8, Kardec traz para nós que a vida espiritual é a vida verdadeira, é a vida normal do espírito. E aqui na Terra é uma existência passageira, né? É como se fosse uma espécie de morte. Se a gente comparar a nossa vida aqui com a vida no plano espiritual, na vida espiritual. Então, Kardec nos diz que, na verdade, o corpo é uma simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. É um grilhão verdadeiro, né? Que nos prende a essa gleba terrena, do qual o homem se sente muito feliz em libertar-se. Então, o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente é quem infunde esse respeito. Então, nós vamos ver que tudo é temporário. Na verdade, nós sabemos, né, que nascer, a encarnação, a reencarnação é muito mais difícil, é muito mais pesado para o espírito do que a morte, né? Principalmente quando nós somos desligados das questões materiais. Jesus, né, ele não trouxe a ideia de morte, muito pelo contrário, Jesus foi o maior pregoeiro da vida abundante. Então, Jesus trouxe para nós a mensagem da glória de existir, né? Tanto na carne quanto além da carne. Para Jesus, a morte eram aqueles, por exemplo, perderam a visão, mas se obstruíram da realidade espiritual. Eram aqueles que não percebiam a realidade espiritual. Por isso que em João, capítulo 8, versículo 51, Jesus fala, né? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, Jesus pregava a vida verdadeira, a vida espiritual. E aí coube ao Espiritismo nessa tarefa aí de interpretar a morte, libertando a morte, né, essa visão da morte, desses conceitos mais infelizes. Então, o Espiritismo traz uma nova ideia, né? Mostrando a morte aí em diversas latitudes, né? Em diversas percepções do nosso cosmo, nessa progressão para o infinito. E aí, no livro Estudos Espíritas, a Joana de Ângeles coloca para nós: vive, portanto, como se estivesse a cada momento preparando-se para renascer, além e após o túmulo. A vida que se leva é a vida que cada um aqui leva, enquanto na indumentária carnal. Então, isso é muito importante. Acho que isso é a questão mais importante que a gente tem que falar sobre a desencarnação. O que levamos após a morte é a vida que temos aqui. Então, os conhecimentos adquiridos, a percepção da realidade espiritual, as percepções, o bem que fazemos, é isso que levamos para o plano espiritual. No livro Pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, lá no capítulo 4, chamado Ante a Morte, o Peralva nos diz: não se predique seja o espírita uma pessoa proibida de sentir e chorar, a sentir e chorar a partida de um parente ou um amigo, porque como encaramos a morte de uma outra forma, tem gente que acha que nós somos insensíveis, nós espíritas, nós não podemos chorar, não é? Nós não podemos sentir, não é isso, tá? Aí o Peralva coloca, porque isso seria uma inexata ideia de que o espiritismo seja uma doutrina capaz de insensibilizar o coração humano, distinguir as emoções normais da criatura, esterilizando-lhe o sentimento. Não é isso. Nós vamos sentir saudades, nós vamos chorar sim, é um momento difícil sim, né? Nós não podemos ter o desespero, porque nós sabemos que ali é uma separação momentânea, que nos encontraremos depois, e que esse espírito, naquele momento, precisa das nossas preces, das nossas rogativas, e não do nosso choro desesperador, como a gente vê aí em condutas, às vezes, de alguns velórios, né, em que as pessoas ficam desesperadas. Não podemos ter isso, porque ali é uma separação momentânea. Mas claro que vamos chorar, claro que vamos sentir. Isso é importante deixar essa ideia clara aqui, porque às vezes as pessoas têm uma ideia deturpada disso, né?
No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo Além Túmulo, capítulo 68, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier também, ele fala que somos almas em função de aperfeiçoamento. E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, veja, estamos sempre nos aperfeiçoando. E além do túmulo, quer dizer, no plano espiritual, após a morte do corpo físico, vamos continuar o esforço e a vida. Só que é diferente, né? Então, para que lugar nós vamos depois da morte? E aí nós vamos ver o Emmanuel no livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier também, chamado Na Hora do Adeus, em que o Emmanuel coloca assim para nós: muitas vezes perguntas na terra, para onde seguirás quando a morte venha a surgir? E aí é interessante porque é uma pergunta que muita gente se faz, mas para onde eu vou, né? Será que eu vou para um umbral? Será que eu vou para uma colônia igual ao nosso lar? Será que todo mundo tem que passar pelo umbral? Nós sabemos que não é necessário. Né? Será que eu vou para uma colônia intermediária? Para onde eu vou? E aí o Emmanuel coloca para nós: se deseja saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Olha que reflexão interessante para nós, né? E aí ele coloca para a gente honrar a memória daqueles que se foram, né? Abraçando os deveres que te legaram e ajudando aqueles que se foram para que avancem, né, com as nossas bênçãos, de modo a nos preparar o lugar na pátria comum em que todos nos reuniremos um dia. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Honrar a memória dos que partiram. Honrar a memória, amigos, é não ficar brigando por questões materiais, por heranças, por dinheiro e etc. Né? É orar para aqueles, né? Abraçando aqueles deveres que nos deixaram. Então, é um legado, né? É essa herança que nós temos que abraçar. É o legado daqueles que nos deixaram. Então, ante o fel da separação, diz o Emmanuel, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância, suposta, olha o que ele coloca, te constrinja os refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sob a luz da oração. Então, ele nos faz um convite para orar, não é? Para orar. Então, amigos, a morte, essa vida que nós temos aqui no mundo corpóreo, ela é transitória. Todas as criaturas vivas estão de passagem, né? A vida verdadeira, ela ocorre lá no mundo espiritual. Então, algumas concepções filosóficas sobre a morte. Nós sabemos que é o início de um ciclo de vida, é o fim do ciclo de vida e é a possibilidade existencial de continuarmos vivendo em espírito. Cientificamente e legalmente, nós sabemos que, de acordo com a medicina, a morte é a cessação de todas as funções vitais, né? A perda dos reflexos aí do tronco cerebral, da medula espinhal, e aí isso é uma comprovação científica com gráficos, né, de eletroencefalograma aí realizados aí nesse período aí de 24 horas. Então, a morte legalmente, né, para ser decretado o óbito, né, ela deve estar associada aí ao critério mínimo de cessação total e irreversível da função cerebral e da função dos sistemas respiratório e circulatório. Com a questão dos transplantes, né, o surgimento dos transplantes de órgãos, né, novos critérios foram adotados aí para determinar realmente a morte. Então, passou-se a valorizar o critério, então, da morte encefálica. Então, a gente tem a morte clínica, a morte biológica e a morte encefálica, falando aí na questão mais científica, né, mais médica. E a eutanásia vem aí, né, como uma forma de apressar a morte da pessoa portadora de uma doença incurável por meio de procedimentos que não vão produzir sofrimento, né? A eutanásia é um ato médico, né, com consentimento do doente ou da família, é executada por uma terceira pessoa, que na verdade é o médico, diferentemente do suicídio assistido, que é o próprio doente que provoca a morte, ainda que às vezes ele precise da ajuda de terceiros. Nós vamos ver que pela doutrina espírita,
não é? Nós não cor, é, a doutrina espírita não corrobora essa ideia da eutanásia, mesmo porque nós sabemos que os fluidos, né, vitais ainda permanecem, só realmente quando o cordão ali fluídico é desligado é que há a morte realmente. Então, essa questão da eutanásia, do suicídio assistido, para nós ainda não é correto, não espiritualmente falando, né? Mas estamos colocando para vocês saberem que existe também. E como é que acontece, então, essa transição entre a vida corporal e a vida espiritual? Então, nós sabemos que a morte é um fenômeno natural, experimentado pelos espíritos, né? Resultante aí da falência dos órgãos, e conforme o gênero da morte, o desligamento da alma do corpo, ele pode ser mais ou menos lento, né? E aí é o que vai provocar, às vezes, algum tipo de sofrimento ou desconforto para o espírito. Por isso é necessária a oração. Então, na hora da desencarnação, o perispírito ele vai se desprender molécula a molécula, conforme ele se uniu. E o espírito, então, é restituído à sua liberdade. Então, na verdade, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, como Kardec nos diz em A Gênese. Esta, né, a morte do corpo é que determina a partida do espírito. Está lá na Gênese. E aí, esse desligamento perispiritual, como é que ele ocorre? Ele não ocorre de forma abrupta. Por isso que a eutanásia e o suicídio assistido vão trazer problemas para aquele que está desencarnando. Porque esse desligamento, nem sempre é possível demarcar com precisão o momento da separação exata do espírito do corpo. Então, nós vamos ver que na questão 155 de O Livro dos Espíritos, não é? Os espíritos nos falam que a alma se desprende gradualmente e não se separa como um pássaro cativo em que demos a liberdade para ele. Não. Aqueles dois estados, que é a desencarnação e o desligamento do corpo, se tocam e se confundem, de forma que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Isso é muito importante. E nos momentos finais, né, principalmente em estados terminais, de doenças terminais, o espírito ele não tem consciência de si mesmo, mas ele entra assim no estado de uma espécie de agonia. Por quê? Porque ainda existem resquícios de vida orgânica. Então imaginem aí como entra a questão da eutanásia novamente e do suicídio assistido, né? Então, a separação da alma nesse instante aí da morte, ele não é comumente doloroso, não, né? Porque o espírito encontra-se naquele estado já de inconsciência, como se ele estivesse dormindo, ou como se ele estivesse ali em coma. Então, nós vamos ver que a razão, né, do sofrimento, a duração desse sofrimento, caso exista, está na razão direta existente entre corpo e perispírito. Então, o espírito vai se separar do corpo como um fruto. Um fruto maduro, por exemplo, que se desprende do seu caule. No livro O Céu e o Inferno, o Allan Kardec, no item 7, na página 223, ele vai nos falar um pouco sobre a perturbação espiritual. Ele diz que essa perturbação ela pode ser considerada o estado normal no instante da morte. E a duração dessa perturbação ela é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. Então, a proporção que se liberta, né, a alma ou o espírito, ela encontra-se numa situação comparável de um homem que vai se despertar de um sono. É como se eu estivesse dormindo e eu acordo. Então, no momento, né, as ideias ficam meio confusas, ficam meio vagas, incertas, né? É como se o Kardec fala, se a gente visse através de um nevoeiro, e aí a gente vai, né, aclarando pouco a pouco, né, despertando a memória, o conhecimento de si mesmo. Então, esse despertar no plano espiritual, ele é muito diverso de acordo com os indivíduos. Às vezes, para uns é muito calmo, cheio de sensações deliciosas. Noutros casos, há terrores, a ansiedade, como se fosse um grande pesadelo. Então, depende muito de nós. Então, esse momento de transição entre a vida corporal e a vida espiritual pode trazer perturbação para uns, para outros não, né?
Então, esse estado de perturbação vai variar de espírito para espírito. E aí, no livro Conduta Espírita, né, qual que deve ser a nossa conduta perante a desencarnação? Primeiro, a gente tem que ter uma resignação, uma maior prova de confiança e entendimento, para nós que somos espíritas, né? E porque a morte, na verdade, ela ainda representa uma realidade incompreendida na Terra. Então, nós temos que ter algumas condutas, algumas atitudes perante a morte. E aí, é importante que esse livro André Luiz, aliás, o Valdo Vieira, né, coloca para nós, pela psicografia do Chico, que nós temos que dispensar alguns aparatos, pois nem todo espírito se desliga prontamente do corpo, e às vezes ele fica ali, né? Durante aquele velório em que as pessoas estão comentando diversas outras coisas, o espírito está ligado ali. Então a gente tem que se proceder, né, corretamente nos velórios. Então, são condutas mesmo, né? Evitar conversações que não tem nada a ver, né? Conversações ociosas. E ali é um momento de oração. Então, quando formos a velórios, amigos, vamos nos lembrar disso. Vamos orar para aquele que está ali, não é? Isso é o que nós devemos fazer, é a conduta correta nossa. Porque o espírito muitas vezes está ali ligado, né? Nas obras de André Luiz, a gente tem alguns momentos, né, mostrando esse processo de desencarnação. No livro Obreiros da Vida Eterna mesmo, no capítulo 13, chamado Companheiro Libertado, nós vamos ver que ele coloca para nós a seguinte questão, né? Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Atingira-se o tempo próprio. É a desencarnação de Dimas. Então, nós vamos ver que aí, né, é uma preparação para essa desencarnação. Então, ele voltaria, né, ao plano espiritual. No livro Os Mensageiros, né, no capítulo 20, eles perguntam, né? A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece, né? O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. É o instrutor falando para André Luiz, né? Aqui no capítulo 22, chamados que dormem, aqui permanecem, o instrutor também falando, né? Que aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. Vejam, milhões que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Então, aqui nesse capítulo é muito interessante porque a gente vai ver que há espíritos que dormem anos e séculos. Por quê? Porque ainda não se entregaram ao bem ativo. Então, a gente chega no plano espiritual de acordo com o que a gente é aqui, como foi falado antes. Então, é muito importante essa questão, não é? E aí, meus amigos, para concluir, nós vamos ver uma mensagem do livro Agenda Cristã, também, né, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, dizendo para nós: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Esse trecho, né, está no livro Agenda Cristã, no capítulo 18, Lembranças Úteis. Então, esperamos que tenhamos contribuído com a ideia da desencarnação, né, para que todos aí possam refletir um pouco sobre a ideia da morte, que é uma separação momentânea mesmo, e que devemos sempre orar. Orar para os nossos irmãos que já partiram, para os nossos familiares queridos que se encontram do outro lado da vida. Orar muito pelos nossos companheiros suicidas, irmãos, né, que praticaram esse ato aqui na Terra, e nos lembrar de todos esses que ainda em equívocos, né, passam por essas situações, né, de eutanásia, de suicídio assistido, que sabemos, não é,
as grandes dificuldades que enfrentarão aí no plano espiritual. Então, que façamos o bem, estejamos aí na lida diária, com pensamentos positivos, com molduras positivas em nossa vida, que possamos estar abertos a conhecimentos novos, porque tudo isso levaremos para o plano espiritual. E que desmistifiquemos a ideia de morte como o nada, como o fim, porque não queremos dormir eternamente, né, durante séculos, né? Que possamos aí nos preparar para a nossa desencarnação, que é o fim de todos nós realmente, mas com tranquilidade, com paz na alma, né, trazendo tranquilidade. Mas não nos esqueçamos que sentiremos sim, choraremos sim, não é? Mas com a tranquilidade, com as bênçãos dos mentores e guias que acolherão os nossos entes queridos e a nós quando partirmos. Mas a saudade fica, sim, permanece, isso é normal. Não nos tornemos insensíveis por sermos espíritas, insensíveis perante a morte. Então é isso que a gente queria deixar para vocês hoje. Agradecemos aos nossos ouvintes, a participação aí dos internautas, e rogamos a Deus a misericórdia e o amparo para todos. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.